Oração para quebrar as amarras do inimigo e enfrentar os dias que virão. Você tem acordado todos os dias com um cansaço que simplesmente não consegue explicar. E no fundo da sua alma, existe um clamor silencioso pedindo ajuda a Deus. Uma fadiga que não está apenas no seu corpo físico, mas que esmaga a sua alma logo nas primeiras horas da manhã. Eu sei exatamente o que você está enfrentando. Você olha para os lados e parece que existe um muro de concreto invisível impedindo o seu avanço, sufocando os seus projetos e travando a paz dentro da sua própria casa. Há uma angústia silenciosa apertando o seu peito, e mesmo assim você tenta sorrir, seguir em frente, esconder o que está sentindo. O medo do amanhã tem sido a sua pior companhia durante a madrugada. A preocupação constante com os dias que virão consome a sua esperança e rouba as suas forças antes mesmo de você conseguir sair da cama para enfrentar a rotina. Essa exaustão profunda não é normal. Esse sentimento de estar sempre remando contra uma maré pesada de confusão, problemas diários, conflitos familiares e ansiedade paralisante não faz parte do plano original que o Senhor traçou para a sua vida. Nós precisamos encarar a dura realidade do que está acontecendo com você agora mesmo. O inimigo das nossas almas tem se aproveitado do seu cansaço extremo para amarrar os seus passos no mundo espiritual. Ele lança dardos inflamados de dúvida para paralisar a sua fé e fazer você acreditar que está completamente sozinho, abandonado no olho desse furacão que parece não ter fim. Mas preste muita atenção nas palavras que você vai ouvir a partir deste exato segundo. Preste atenção, porque este pode ser o momento que Deus preparou para começar a transformar essa situação. Você não chegou a este momento por um simples acaso da vida ou por uma coincidência. O Espírito Santo guiou o seu coração até aqui, porque chegou a hora determinada por Deus para colocar um ponto final definitivo nessa escravidão emocional e espiritual. A palavra de Deus garante com absoluta certeza que onde o Espírito do Senhor está, aí há verdadeira liberdade para os filhos amados de Cristo. Nos próximos minutos nós vamos entrar juntos em uma batalha espiritual profunda, utilizando a maior arma que o céu nos entregou. Nós vamos empunhar as Escrituras Sagradas para despedaçar cada corrente invisível que tem aprisionado a sua mente e massacrado o seu coração nos últimos tempos. Fique comigo e não desista, porque o que vamos fazer juntos aqui pode trazer uma paz que você não sente há muito tempo. Pare absolutamente tudo o que você está fazendo neste instante. Respire fundo e prepare o seu espírito para um confronto necessário. O que nós vamos clamar juntos aqui trará uma clareza inegável e uma paz celestial que você não sente há muito tempo. Chegou o momento de desmascararmos o que realmente está por trás desse caos que insiste em assombrar os seus dias. Pare de se culpar pelas batalhas que você não escolheu lutar. Existe um peso de condenação esmagando o seu peito há meses, e você comprou a mentira cruel de que tudo está dando errado por sua total incompetência ou por uma suposta falha no seu caráter. Quero que você ouça a minha voz com muita atenção agora, pois o Espírito de Deus deseja arrancar essa cegueira dos seus olhos neste momento exato. O que está acontecendo com a sua casa, com o seu trabalho e com as suas emoções não é resultado do acaso, de uma coincidência infeliz ou da má sorte. Existe uma guerra brutal acontecendo em lugares que os seus olhos naturais não conseguem enxergar, mas que afetam diretamente a materialidade dos seus dias. O apóstolo Paulo foi extremamente claro na sua carta à igreja, registrada em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, ao afirmar categoricamente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de grandes fortalezas. O cansaço crônico que drena a sua vitalidade logo pela manhã, as portas de oportunidades que batem violentamente na sua cara repetidas vezes e as discussões desgastantes que surgem do absoluto nada dentro da sua família são apenas sintomas físicos de uma raiz puramente espiritual e maligna. O inimigo das nossas almas percebeu o brilho resplandecente da promessa de Deus sobre a sua vida e montou um cerco estratégico para sufocar a sua fé muito antes que você alcance o seu verdadeiro destino e o seu propósito.
Ele joga sujo o tempo todo, porque não possui poder algum para destruir a sua salvação eterna. Então ele faz de tudo para tentar transformar a sua jornada diária em um verdadeiro inferno repleto de preocupações irreais, insônias e medos do amanhã. Quando você foca a sua energia apenas na falta de dinheiro, na dor física ou no conflito relacional mais próximo, você acaba mordendo a isca envenenada da distração. O mal trabalha de forma sorrateira nas sombras para que você simplesmente desista de orar, desista de crer nas promessas e desista de lutar pela sua própria família. O grande objetivo das trevas é fazer com que você se sinta minúsculo, esquecido, descartável e completamente rejeitado pelo Pai Celestial. Mas a partir deste segundo, a sua mentalidade precisa passar por uma mudança radical e inegociável. Nós vamos tirar o foco do problema terreno que te assusta e apontar a nossa visão espiritual diretamente para a fonte inesgotável da verdadeira autoridade e poder. O Rei dos Reis não te colocou neste mundo para ser um saco de pancadas das trevas, ou para viver se arrastando pelos cantos mendigando por um único dia de paz na sua semana. Você carrega a marca inconfundível do sangue do Cordeiro, e isso faz de você uma ameaça terrível para todo o reino das trevas. A hostilidade constante e a pressão implacável que você enfrenta diariamente são a prova incontestável de que você representa um perigo real contra os planos de destruição do adversário. Levantar a cabeça agora e reconhecer a natureza estritamente espiritual deste conflito profundo é o primeiro e mais importante movimento tático para garantir a sua vitória total e inabalável. Ao entender que a sua crise financeira ou a sua tempestade emocional são apenas um reflexo direto de uma covarde retaliação maligna, você finalmente para de brigar com as pessoas ao seu redor e direciona toda a sua força de combate para o inimigo correto. Jesus Cristo já decretou o triunfo absoluto na cruz do Calvário com o seu sacrifício perfeito. E você foi posicionado soberanamente como herdeiro direto dessa vitória esmagadora sobre o mal. Nós não vamos mais tolerar passivamente essa invasão invisível na sua rotina diária, ou permitir que o medo dite as regras da sua caminhada daqui para frente. Nós vamos assumir com ousadia a nossa posição de herdeiros legítimos e inquestionáveis do trono da graça de Deus. A partir dessa clareza espiritual renovada, nós temos a obrigação divina de avançar corajosamente para o território hostil, onde as suas maiores derrotas diárias acontecem secretamente, o campo de batalha oculto, barulhento e extremamente perigoso das suas próprias emoções e dos seus pensamentos, pois é exatamente ali que a verdadeira limpeza libertadora precisará iniciar. A sua mente se transformou em um verdadeiro campo de guerra implacável nos últimos meses. Antes mesmo de o sol nascer, uma enxurrada violenta de pensamentos sombrios e cenários catastróficos invade a sua cabeça sem pedir licença. O inimigo atua como um roteirista perverso, projetando na tela da sua imaginação os piores desfechos possíveis para a sua vida financeira, para o futuro dos seus filhos e para a sua saúde física. Ele sabe perfeitamente que se conseguir dominar o território dos seus pensamentos, ele consegue paralisar todo o seu corpo e congelar a sua fé absoluta em Deus. A ansiedade crônica que esmaga o seu peito não é uma mera disfunção emocional passageira, mas sim uma estratégia espiritual suja, desenhada meticulosamente para roubar a sua esperança e instalar o terror constante sobre os dias que virão. Você tem gastado uma energia vital tremenda lutando contra problemas que sequer aconteceram na realidade, sendo consumido por um medo paralisante do amanhã que drena a sua alegria de viver o tempo presente. É exatamente por isso que nós precisamos realizar uma faxina espiritual urgente e profunda no centro de comando da sua alma. O sangue precioso do Cordeiro não foi derramado na cruz apenas para garantir a sua morada celestial após a morte biológica, mas também para lavar e purificar o seu intelecto de toda contaminação maligna, agora mesmo, neste momento exato. Agora, por um instante, desacelere, respire fundo e entregue cada preocupação nas mãos de Deus. Feche os olhos da sua alma
e visualize o sangue carmesim de Jesus Cristo lavando as engrenagens da sua mente, limpando cada traço de dúvida existencial, apagando cada registro de rejeição profunda e dissolvendo cada roteiro trágico que as trevas tentaram gravar na sua memória recente. Em nome de Jesus, toda inquietação, insônia e confusão mental que tenta assumir a sua vida perdem força agora. A palavra de Deus registrada no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, nos ordena de forma muito clara e contundente a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós tomamos posse dessa promessa inquebrável neste exato segundo, para blindar a sua mente contra qualquer nova investida de intimidação barata do adversário. O seu cérebro não será mais um depósito de lixo para as mentiras venenosas sussurradas pelo inferno durante a madrugada fria e solitária. Nós determinamos que a partir de hoje, os seus pensamentos serão alinhados milimetricamente com a verdade reveladora do Evangelho e com a visão de triunfo esplêndido que o Senhor estabeleceu para o seu destino glorioso. A desintoxicação espiritual da sua mente exige um posicionamento diário vigoroso e uma vigilância firme e constante da sua parte. Você não pode mais aceitar de forma passiva que o medo monte um acampamento permanente no meio da sua sala de estar emocional. Cada vez que um pensamento de derrota tentar se infiltrar sorrateiramente na sua consciência desperta, você usará a sua voz como uma espada extremamente afiada para declarar que a mente de Cristo habita poderosamente e abundantemente dentro de você. O Todo-Poderoso te dotou com um espírito de poder incalculável, de amor incondicional e de moderação absoluta, rejeitando categoricamente qualquer covardia imposta de forma arbitrária pelas circunstâncias terrenas. Sinta agora mesmo a atmosfera espiritual ao seu redor mudar completamente enquanto a clareza divina autêntica expulsa a névoa escura da confusão angustiante que te cercava. O peso insuportável da antecipação negativa de problemas começa a derreter rapidamente diante do fogo consumidor do Espírito Santo, que varre a sua mente cativa de ponta a ponta. Você está sendo totalmente liberto da prisão dos pensamentos acelerados destrutivos e sendo conduzido com amor a um pasto verdejante de calmaria intelectual verdadeira. A sua mente purificada se torna imediatamente o solo fértil perfeito, onde Deus plantará as sementes das soluções criativas brilhantes, das saídas estratégicas divinas e dos milagres inesperados que mudarão o rumo da sua história para sempre. Com o campo mental devidamente limpo e totalmente restaurado pelo poder imensurável da graça salvadora, você recupera a lucidez espiritual necessária para dar o próximo passo decisivo nesta jornada transformadora de fé inabalável. Com a sua mente livre das teias da confusão, chegou a hora de darmos o golpe de misericórdia nas estruturas que têm mantido a sua vida amarrada no mesmo lugar durante anos. Existe uma diferença brutal entre suportar uma provação momentânea permitida por Deus e viver engolindo os abusos constantes de um inimigo derrotado. O que você tem experimentado na sua vida financeira, onde o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos como areia, e o suor do seu trabalho nunca se converte em frutos duradouros, não é uma crise natural da economia. O bloqueio que trava as portas das grandes oportunidades e o desânimo crônico que tenta te convencer de que você nasceu para perder são manifestações claras de correntes espirituais forjadas no inferno para impedir o seu avanço. Nós não vamos mais pedir com timidez para que essas amarras se afrouxem um pouco. Nós vamos exercer a autoridade real que nos foi delegada por Jesus Cristo e estilhaçar cada um desses grilhões malignos com o poder estrondoso da nossa voz profética. O livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18, nos garante uma autoridade espiritual irrefutável quando declara que tudo o que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus.
É baseado nessa garantia celestial inegociável que nós nos levantamos agora em postura de ataque militar espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a quebra imediata de toda e qualquer maldição de estagnação que foi lançada contra o seu destino. Eu repreendo com severidade todo decreto de falência, de humilhação pública e de miséria que as trevas tentaram estabelecer sobre o fruto do seu trabalho honesto. Nós anulamos todo laço invisível que tem causado acidentes constantes, gastos imprevistos e perdas financeiras inexplicáveis na sua casa. O profeta registrou no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, que toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós estamos condenando agora mesmo as vozes de feitiçaria, de inveja declarada e de falso moralismo que foram disparadas contra as suas conquistas. As portas de bronze e as trancas de ferro que bloqueavam as suas promoções, as suas vendas e o seu crescimento profissional estão sendo despedaçadas neste exato segundo pelo poder irresistível da ressurreição de Cristo. A paralisação acaba aqui e o ciclo de derrotas humilhantes é encerrado de forma irreversível nesta hora. Sinta o peso caindo dos seus ombros e a liberdade gloriosa ativando cada célula do seu corpo, enquanto você toma posse dessa libertação total. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário possui o poder absoluto para cancelar qualquer dívida espiritual e destruir qualquer decreto de morte que pairava sobre a sua história. Você não será mais conhecido pelas suas frustrações recorrentes, mas sim pelas vitórias estupendas que o Senhor começará a manifestar publicamente a partir de hoje. A força que você pensou ter perdido está retornando multiplicada, preenchendo o vazio daquele cansaço doentio com um vigor celestial incomparável. Cada passo que você der de hoje em diante não será mais marcado pelo arrastar de correntes pesadas, mas pelo som firme de um conquistador que sabe exatamente para onde está indo. Nenhuma barreira infernal conseguirá deter a velocidade do seu avanço, porque o próprio Senhor dos Exércitos marcha majestosamente na sua frente, abrindo caminhos onde a lógica humana dizia ser impossível transitar. Com as suas pernas e braços espirituais totalmente livres e desimpedidos de qualquer trava maligna, nós precisamos agora erguer uma muralha intransponível ao seu redor, pois de nada adianta estar livre se o seu território mais sagrado continuar desprotegido contra os novos ataques ferozes que o inimigo certamente tentará articular contra quem você mais ama. Agora que as suas mãos e os seus pés espirituais estão completamente livres das amarras da paralisia, nós precisamos olhar imediatamente para o seu território mais precioso e vulnerável. De nada serve um guerreiro liberto se o castelo onde habitam as pessoas que ele mais ama continua com as portas escancaradas para a invasão sorrateira do adversário. O inimigo, enfurecido pela sua vitória espetacular e por não conseguir mais te manter refém da depressão e do medo, tentará usar uma tática extremamente covarde. Ele tentará atingir a sua paz emocional através da vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge e daqueles que dividem o mesmo teto que você. As brigas explosivas que surgem do nada na mesa do jantar, a rebeldia repentina dentro de casa e aquele clima pesado que torna o seu próprio lar um ambiente insuportavelmente sufocante, não são coincidências normais de convivência humana. Isso pode ser um ataque espiritual sutil, tentando atingir a paz da sua casa. Mas nós vamos levantar uma barreira intransponível neste exato momento e blindar o seu endereço contra qualquer acesso maligno. O profeta registrou no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5, a promessa deslumbrante de Deus, que garante de forma definitiva que o próprio Senhor será um muro de fogo ao redor da cidade e a glória no meio dela. Nós invocamos essa exata promessa divina sobre a planta arquitetônica da sua casa agora mesmo. Pela autoridade inquestionável do nome de Jesus Cristo, nós declaramos que um escudo de chamas devoradoras celestiais está sendo ativado ao redor do seu lar, cercando ininterruptamente as portas, as janelas e os corredores da sua residência. Nenhum espírito de divisão conjugal, de contenda familiar,
de vícios silenciosos ou de miséria financeira, conseguirá atravessar essa muralha flamejante para tocar na pele ou na mente dos seus entes queridos. Nós repreendemos com firmeza implacável e definitiva todo o devorador maligno que tem tentado roubar a alegria do seu casamento e sugar a saúde física das pessoas que você ama tão profundamente. A sua casa passa a ser selada pelo poder absoluto do Altíssimo e se torna a partir de hoje um verdadeiro santuário sagrado de adoração, de respeito mútuo, de segurança e de paz inabalável. Visualize pela fé a movimentação gloriosa e barulhenta que está acontecendo no reino do Espírito agora mesmo ao seu redor. Legiões imensas de anjos guerreiros estão recebendo ordens diretas do trono da graça suprema para acampar permanentemente ao redor da sua família. O livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, nos garante em alto e bom som que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Esses guardiões celestiais imbatíveis estão se posicionando em perfeita ordem de batalha estruturada para defender a sua rotina matinal, o trajeto seguro dos seus filhos para a escola, o seu deslocamento produtivo para o trabalho e o retorno em paz de todos os moradores no final da tarde. Toda seta envenenada de inveja declarada ou de fofoca destrutiva direcionada à sua família bate violentamente nesse escudo de fogo divino e cai imediatamente por terra, reduzida a pó e cinzas. O ambiente terrivelmente pesado e exaustivo que pairava sobre os cômodos da sua casa está sendo purificado e varrido pelo vento fresco, suave e restaurador do Espírito Santo. Onde antes imperava a gritaria desnecessária e a confusão mental constante, o Senhor planta agora a harmonia perfeita e o entendimento sobrenatural inexplicável. Onde existia distanciamento emocional profundo e frieza nas relações amorosas, o amor genuíno de Cristo volta a aquecer os corações e restaurar os vínculos familiares rompidos. A sua casa pertence única e exclusivamente ao Rei dos Reis, e nenhuma força obscura das trevas possui autorização espiritual ou legalidade terrena para operar nesse território consagrado a partir desta data. Com as suas fronteiras familiares perfeitamente seladas sob o sangue do Cordeiro e o seu lar transformado de fato em uma fortaleza inquebrável, você agora possui o respaldo divino total para se levantar do pó, assumir a posição de realeza e começar a ditar as regras proféticas daquilo que obrigatoriamente acontecerá nos seus dias que virão. A postura de um sobrevivente que apenas tenta não ser esmagado pela rotina não serve mais para a sua vida. Durante muito tempo você aceitou de forma dócil e conformada o papel de vítima das circunstâncias cruéis que a sociedade e a economia impuseram ao seu caminho. Você olhava para o calendário com um olhar de pavor profundo, torcendo silenciosamente para que o dia seguinte fosse apenas um pouco menos doloroso e problemático que o anterior. Esse ciclo de mediocridade espiritual e de terror antecipado acaba de ser completamente pulverizado pelo poder irresistível da revelação divina que você está recebendo agora. Você não é um órfão abandonado no meio do universo, mendigando por migalhas de sorte ou implorando por favores esporádicos do destino. A sua identidade real, validada e selada com o preço incalculável da cruz, é a de um herdeiro direto e legítimo de todas as promessas majestosas do Pai Celestial. O Criador de todas as estrelas do cosmos não te resgatou das garras da morte, para que você vivesse encolhido no canto escuro do seu quarto, apenas esperando o próximo golpe covarde da vida. Ele te levantou do pó da terra, lavou as suas vestes manchadas e te entregou as chaves incontestáveis do reino, para que você caminhe sobre este solo com autoridade absoluta. Chegou o momento exato de mudar o tom da sua voz e erguer a postura dos seus ombros cansados. Nós vamos parar definitivamente de pedir que os problemas desapareçam magicamente e vamos começar a dar ordens expressas para que a bonança, a saúde perfeita e a prosperidade verdadeira se alinhem imediatamente ao seu propósito de vida. O livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, registra uma lei espiritual formidável quando afirma categoricamente que se você determinar algum negócio,
Ele será firme para você, e a luz brilhará intensamente em todos os seus caminhos. Isso significa que as suas palavras, quando alinhadas ao coração de Deus, possuem um poder criativo aterrador. Ao invés de usar a sua boca para relatar os seus medos paralisantes sobre os dias que virão, você passará a usar a sua voz como uma caneta de ouro puro para reescrever os próximos capítulos da sua própria história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós assumimos agora mesmo a posição inegociável de governo sobre a sua semana. Eu profetizo com veemência que as portas de emprego e de negócios que estavam trancadas com grossos cadeados de inveja se abrirão de forma estrondosa diante dos seus pés. Deus pode trazer sabedoria, direção e novas oportunidades para as suas decisões e caminhos. Em nome de Jesus. A partir desta nova mentalidade, você não teme mais o futuro incerto, pois você sabe com uma convicção cega e inabalável que Deus já está à sua frente, preparando caminhos e te guiando mesmo quando você não percebe. A fraqueza física e o diagnóstico adverso não têm autoridade alguma para ditar a data do seu fim, pois a vida abundante que emana do trono da graça flui diretamente para o seu sangue e para os seus órgãos vitais nesta exata fração de segundo. A bravura de um leão valente desperta agressivamente dentro do seu espírito, expulsando de vez toda aquela fragilidade emocional que te fazia recuar diante dos desafios colossais. Você andará pelas ruas sabendo que carrega uma coroa invisível de favor imerecido e de proteção constante. Nenhuma armadilha forjada pela falsidade humana terá força suficiente para frear a sua ascensão consolidada e abençoada. O Todo-Poderoso vai te honrar de forma pública e escandalosa, exatamente nos mesmos lugares onde um dia você chorou humilhado e sem nenhum tipo de amparo terreno. E agora que o seu amanhã está profeticamente desenhado, blindado e totalmente assegurado sob os decretos irrevogáveis da nossa fé, o seu corpo tenso e a sua alma esgotada precisam desesperadamente absorver o bálsamo celestial definitivo. A sua estrutura interior clamou em silêncio por este instante sublime de cura, pois de absolutamente nada vale conquistar as glórias do futuro, se você não tiver a capacidade real de desfrutar de uma tranquilidade profunda e reparadora para viver o momento de agora. O som das espadas espirituais e o estrondo das correntes caindo ao chão começam a dar lugar a um silêncio restaurador e profundamente sagrado. Você lutou bravamente até aqui, confrontou os seus medos mais sombrios e reivindicou o território que era seu por direito divino. Agora, as trombetas da batalha pausam e o próprio Senhor te convida a soltar as armas, a baixar os escudos pesados e repousar a sua cabeça no colo do Pai Celestial. O seu corpo físico e a sua mente exausta estão clamando por esse refrigério inexplicável. Sinta a tensão dos seus ombros derreter completamente neste exato segundo. O arrepio de medo que costumava percorrer a sua espinha durante a madrugada está sendo substituído por uma onda quente de amor incondicional que desce do topo da sua cabeça e lava toda a sua espinha dorsal, levando embora qualquer resquício de ansiedade. É o sopro suave do Espírito Santo adentrando o quarto onde você está agora, preenchendo cada espaço vazio com uma tranquilidade que o mundo lá fora jamais conseguiria te oferecer. O próprio Mestre compreende a fragilidade da nossa estrutura humana diante das pressões do mundo moderno. Ele sabe o quanto a sua alma foi ferida pelas decepções e o quanto a sua mente sangrou tentando encontrar soluções lógicas para problemas impossíveis. Por isso, ele deixou uma herança inestimável e exclusiva para os seus filhos. O Evangelho registrado no livro de João, capítulo 14, versículo 27, traz as palavras diretas e consoladoras do próprio Cristo afirmando que ele nos deixa a paz, ele nos dá a sua própria paz, e não a dá como o mundo a dá, ordenando que o nosso coração não se turbe e nem se atemorize. Essa não é uma calmaria passageira baseada na ilusão de que não haverá problemas amanhã. É uma paz robusta, inabalável e absurdamente poderosa que se mantém firme mesmo quando os ventos contrários sopram com violência. É a certeza irrefutável de que o piloto do seu barco não está dormindo, mas mantém o controle absoluto do leme, mesmo no ápice da pior tempestade emocional da sua vida.
Permita que essa paz avassaladora invada as artérias do seu coração agora. Cada batida do seu peito que antes acelerava de desespero, começa a pulsar em um ritmo celestial de descanso seguro. A angústia crônica que formava um nó doloroso na sua garganta está se desfazendo como fumaça ao vento. Você não precisa mais ter a resposta exata para todos os desafios da sua semana, porque você entregou o controle nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. O refrigério divino está cicatrizando agora mesmo as feridas abertas por traições do passado e lavando as memórias amargas que te impediam de sorrir com pureza. A alegria genuína da salvação volta a brotar com força total no centro da sua alma. Você pode respirar fundo novamente, preenchendo os seus pulmões com o ar puro da graça redentora. O jugo pesado da escravidão emocional foi trocado pelo jugo suave de Cristo, e o fardo esmagador do amanhã foi retirado das suas costas para sempre. Esta tranquilidade sobrenatural que você experimenta agora não é uma emoção fugaz que desaparecerá assim que o vídeo acabar. Ela é um estado permanente de espírito ativado dentro de você através da oração e do alinhamento perfeito com a vontade divina. O Senhor plantou uma âncora invisível nas profundezas do seu ser, garantindo que as ondas turbulentas das más notícias do mundo exterior não terão mais o poder de te virar do avesso. Os seus dias de choro oculto e de desesperança solitária ficaram definitivamente no passado. Amanhã, quando os seus olhos se abrirem, você não será recebido pelo terror ou pela tristeza. Você despertará com a alma leve, com a mente blindada e com o coração transbordando de uma gratidão vibrante que contagiará todos ao seu redor. Com a sua alma perfeitamente curada e descansada nos braços da paz celestial que excede a razão humana, resta apenas um único passo decisivo para encerrar esta jornada magnífica de fé e convocar o guerreiro renovado que acabou de nascer para assumir a sua verdadeira posição de vitória. Você chegou até aqui e isso prova que o espírito de covardia já foi completamente aniquilado da sua vida. O que nós acabamos de realizar juntos não foi apenas uma oração emocional de conforto passageiro, mas um verdadeiro decreto judicial de libertação, assinado com o sangue imaculado do Cordeiro nos tribunais celestiais. O inferno recuou apavorado. As correntes invisíveis foram pulverizadas e o território sagrado da sua mente e da sua casa foi totalmente recuperado pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo registra de forma monumental no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que em absolutamente todas estas coisas nós somos muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, com um amor eterno e inquebrável. Essa é a sua nova e definitiva identidade a partir deste instante. Você não é um sobrevivente machucado que se arrasta pelas dificuldades impostas pela semana. Você é um conquistador implacável que marcha com a autoridade inegociável de um general do exército de Deus. A postura de cabeça baixa, de olhar fugaz e de ombros caídos está banida da sua história para todo o sempre. Levante a sua fronte agora mesmo com a nobreza de quem sabe e reconhece que carrega o DNA divino do Rei do Universo. O amanhã já não é mais um abismo desconhecido que causa arrepios de terror na sua espinha, ou que acelera os batimentos do seu coração de ansiedade, mas sim um palco gloriosamente iluminado, onde o poder do Senhor será manifestado através das suas mãos, das suas atitudes e das suas palavras proféticas. Cada passo firme que você der nas ruas da sua cidade, nos corredores desafiadores do seu local de trabalho ou dentro da sua própria sala de estar, estará emitindo uma frequência de autoridade espiritual inconfundível que fará qualquer força maligna recuar imediatamente em desespero. O Todo-Poderoso já enviou o seu exército inumerável de anjos guerreiros para marchar na sua frente, pavimentando os caminhos tortuosos, derrubando os muros de oposição cruel e escancarando as portas das grandes oportunidades divinas que braço humano algum poderá fechar. Aquela fadiga espiritual crônica e deprimente foi sepultada, dando lugar a uma energia vital contagiante e a uma coragem feroz para enfrentar e superar qualquer obstáculo terreno com extrema maestria. O Espírito Santo selou o seu coração de modo definitivo, com uma paz indestrutível,
e blindou a sua mente com uma clareza de propósito tão formidável que confusão alguma será capaz de ofuscar a sua visão aguçada de águia. Finalmente, esta vitória esmagadora que você acabou de vivenciar e absorver não pode ficar restrita apenas ao ambiente do seu quarto. Existe uma infinidade de pessoas caminhando sem rumo pelas ruas neste exato instante, carregando sorrisos totalmente falsos, enquanto sangram e gritam silenciosamente por dentro, amarradas nas mesmas correntes de terror que você acabou de quebrar pelo poder do Evangelho. O verdadeiro cristianismo não é sobre acumular a libertação de forma mesquinha e egoísta, mas sobre espalhar a luz radiante de Cristo nas trincheiras mais frias e escuras do mundo. Por isso, eu convoco o seu espírito a estender a mão para alguém hoje mesmo. Compartilhe este conteúdo de poder com a sua família. Envie de forma intencional para aquele amigo que você sabe perfeitamente que está afundando no mar da ansiedade e seja o canal direto de cura de Deus na história deles. Não permita que essa aliança espiritual poderosa se desfaça com o término do vídeo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa paz. E se quiser fortalecer sua fé todos os dias, continue caminhando conosco. Nós somos uma nação indomável de guerreiros da fé, avançando todos juntos e tomando posse diária das promessas do nosso Pai Celestial. Marque a sua presença e o seu nome nos comentários declarando a sua vitória absoluta e irrefutável sobre o mal, pois os melhores e mais abundantes dias da sua existência terrena começam exatamente agora.